Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um, mais um trabalho que nós jogamos na web, que nós jogamos aqui no YouTube. E nessa nova leva, nessa nova temporada de vídeos que nós estamos fazendo, nós vamos inaugurar aqui uma nova sessão, que é a sessão resenha de filmes, né? Ou resenha sobre filmes, sobre grandes filmes da história do cinema. E nós vamos aqui falar mais sobre os clássicos, né? Porém, se houver algum filme, né, da atual safra que seja bastante interessante, nós também vamos falar um pouco aqui nos nossos vídeos ou videoaulas. E resenha, eu vou fazer resenha de filmes porque particularmente eu gosto muito de filmes. Eu gosto muito da sétima arte e sou um admirador da grande produção hollywoodiana de todos os tempos. Cada vez que a gente assiste aos filmes, e hoje com essa facilidade que a internet nos dá, e a gente vai vendo a questão técnica, a atuação de cada ator, ler as biografias não só dos atores, das atrizes, mas também do pessoal do backstage, né, dos bastidores. Então é muito interessante, realmente merece essa expressão, a sétima arte. Então nós vamos, a partir de agora, a partir de hoje, falarmos sobre alguns filmes que se destacaram, não só no cinema, nas bilheterias, mas também na época, né, do DVD não, da fita cassete, né, do videocassete, né, lá dos anos, finalzinho dos anos 70, sei lá, 80, 90, o chamado VHS, o DVD, o Blu-ray, e hoje a era do streaming, né? Então, e a internet, né, o YouTube. Então a sétima arte, mexendo aí com as pessoas que gostam dos filmes e que gostam de ver algo a mais além do filme. O filme tem que ter um bom enredo, tem que ter uma boa história, tem que ter uma história cativante, tem que ter uma produção muito boa. E é o que nós vamos falar agora sobre um dos clássicos, na minha opinião, um dos clássicos do cinema. Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre um filme, obviamente, como dizem os espanhóis, uma película, que datou o lançamento mundial foi em abril de 1985, mais precisamente no dia 12 de abril de 1985, foi lançado no mercado internacional, obviamente começando pelos Estados Unidos, um filme chamado, até o título é bonito, O Feitiço de Áquila. E esse filme foi protagonizado pelo ator já falecido Rutger Hauer, pela atriz Michelle Pfeiffer e pelo ator Matthew Broderick. Esses foram os atores principais, onde toda a trama ela se desenrola. Mas tem também os coadjuvantes, não tão tão importantes quanto os protagonistas, que foram John Wood, que viveu o bispo, e também o padre, vivido pelo ator Leo McCann. E agora nós vamos falar sobre o que foi o filme, qual a história, qual o enredo do filme O Feitiço de Áquila. A história do Feitiço de Áquila, pessoal, data do período medieval, mais precisamente no século XII. E a história, como o próprio nome diz, Áquila, é uma região da Itália. E o filme, a trama do filme, ela envolve três pessoas. Digamos, entre aspas, assim, na minha opinião, é um triângulo amoroso, meio odioso, mas um triângulo amoroso. Vivido pelo personagem de Rutger Hauer, que se chama Etienne de Navarre, que é um guerreiro. A personagem é Isabeau d'Anjou, que é vivida pela atriz Michelle Pfeiffer, que eles têm um amor espiritual, um amor verdadeiro. Mas
eles sofrem uma influência malévola muito grande do bispo, né, vivido pelo John Nutt, que é o bispo de Áquila, que ele trabalhava, ele manipulava com energias malignas, né, digamos assim, no filme, feitiçaria, e por isso que chama o feitiço de Áquila. E ele, por ser apaixonado pela personagem, né, Isabeau, e não ter o amor dele correspondido, então ele entra num acesso de fúria, de raiva, de ódio, e ele faz uma feitiçaria e joga aquela maldição nos dois, para que eles nunca consigam ficar juntos. E uma das pragas, uma das feitiçarias é exatamente que o personagem de Navarre se transforme em lobo e Isabeau se transforme no falcão. E assim impede que os dois se encontrem, que os dois tenham uma intimidade espiritual, sexual e por aí vai. Então eles vivem essa praga, essa maldição, até que aparece no filme o personagem chamado Philippe Gaston, que é o ladrão ou rato, vivido pelo ator Matthew Broderick. E ele se envolve em várias peripécias, né? É um capítulo à parte dentro do filme, porque ele vive situações bem interessantes, bem pitorescas e até engraçadas dentro do filme, até que ele é um instrumento, digamos assim, da luz para ajudar ao casal, né? O casal Navarre e Isabeau, a se libertarem, a se livrarem da maldição do tal bispo, do bispo de Áquila. E é uma série de coisas, é uma série de acontecimentos. O filme em nenhum momento é monótono, em nenhum momento é enfadonho, é muito interessante. E ao final, né, eles conseguem um evento, né, lá religioso, digamos assim, em que o tal bispo de Áquila é morto pelo próprio Navarre com auxílio do Gaston, e ali é desintegrada, destruída toda aquela maldição contra o lindo casal, né? O casal Navarre e Isabeau. Uma coisa muito interessante de nós observarmos, aí nós vamos para a parte técnica do filme, é que o filme foi indicado ao Oscar pela questão dos efeitos sonoros. A fotografia é espetacular, ela é um primor, a fotografia é um filme extremamente rico, no setor de arte, de produção, espetacular, lindo. Eu sou fã do Feitiço de Áquila, e cada vez que você assiste, que você vê aquela produção, uma coisa que foi feita, que foi filmada há quase 40 anos, né? Já que foi em 1985, geralmente um filme quando é lançado num ano, ele já foi produzido, né? Um ano anterior, então nós vemos o primor, a qualidade técnica, a qualidade de arte, de imagem, de figurino realmente fantástica. E eles também se destacaram muito na questão da trilha sonora. A trilha sonora também é simplesmente finíssima, porque reúne música orquestrada a rock progressivo. Então dá para a gente ter uma ideia do quanto a coisa é de valor. Então, eu recomendo a todos vocês que assistam, a coisa mais simples do mundo é baixar no YouTube o Feitiço de Áquila. E eu me recordo, né, eu já sou da década de 70, comecei da década de 70, e no ano de 1988, se eu não me engano, a Rede Globo lançou a sessão Tela Quente, que realmente era uma tela quente, tinha grandes filmes arrasa-quarteirões, que nós chamávamos naquela época, era esse termo, né? Arrasa-quarteirões, e um dos filmes que iniciaram a tela quente foi justamente O Feitiço de Áquila. Então, assistam que vocês vão ver que o filme prende a atenção, ele é bem interessante e nos faz, assim, muitas vezes a gente pensar, não é, o valor de uma amizade, o valor de um relacionamento e quanto isso às vezes é muito atacado por forças misteriosas, e o filme retrata bem esse quadro. Então, pessoal, é a nossa dica, é a nossa pequena resenha que nós estamos fazendo aqui, iniciando a questão das resenhas. Como eu falei no primeiro vídeo,
Nós vamos falar sobre várias coisas aqui, sobre língua portuguesa, sobre redação, sobre literatura brasileira, sobre história, geografia, geopolítica, atualidades, tecnologia, ciência, meio ambiente e entretenimento, não é? Cultura, arquitetura. Então, cinema é mais do que entretenimento, e o entretenimento bem interessante, que creio eu ainda vai ficar muito tempo nesse mundo. Então, pessoal, repetindo para vocês, assistam no YouTube. Eu não estou ganhando nada com isso, só passando para vocês. O que eu estou ganhando é o bem-estar de passar para vocês uma dica bem interessante de cinema, e para a hora que você estiver desocupado aí, você assistir e curtir uma ótima peça de cinema. Repito, O Feitiço de Áquila. Tá contado, pessoal, e até o próximo vídeo. Se gostarem, compartilhem. Se gostarem, deem o like, e até o nosso próximo vídeo. Tá contado.